Olá, boa tarde. Caiu aqui a internet, gente. Peço desculpas. Comento de novo. Hoje a live vai falar do cânone literário moçambicano com a professora Sara Jona. Peço desculpas, né? São problemas de live, é assim que acontece. Deve estar acontecendo muita live por aqui por perto. Sara. Pronto, Sara, seja bem-vinda. Ela está vindo por aí. Peço desculpa a todos. Sônia, muita gratidão por ter ajudado. Sara, Olá, estás a me ver? Coloque a, então, coloque a câmera que facilite mais a visualização do seu rosto. Você está hum, tá? tá, tá conseguindo me ver bem? Ainda não, agora Isso. sim. Para que apareça mais seu rosto, para as pessoas veem você. Em primeiro lugar, eu quero te Deixa. agradecer. E agora, Pronto, já está bem? agora está ótimo. Está Mas assim não maravilhoso. pode ser. Vou pedir aqui ajuda ao meu filho. Um Pronto, minutinho só. se organiza. Darren, Está tudo bem por aí? Tudo em paz? está tudo Tá- bem? Estava a ver aqui uma outra coisa e estava distraída, não tinha visto que me tinha chamado. É para me ajudar a pôr mais alto. Pronto, porque assim as pessoas veem você, veem o seu rosto, é melhor para poder gravar o vídeo. Tá bem, Aqui está. não se vê bem a minha cara. Faz. Ah, boa tarde, gente. Boa tarde para quem está chegando. Peço desculpas que deu uma caída. Foi o sinal aqui da internet. E agora? Agora você também, tá ótimo. Tá me vendo bem? Certeza? Tô. Pronto, então, Sara, queria agradecer o fato de você ter aceitado o convite. Quero te apresentar ao Brasil por meio do meu grupo de pesquisa, que é o MOSA, o Moçambique e Africanidades. É um grupo de pesquisa novo, eu credenciei ele recentemente na Universidade Federal da Paraíba, e esse grupo vai trazer muitos resultados. E essas lives, ela, por conta dessa pandemia, né, ela terminou aproximando mais a gente ainda, né? Então, esse recurso das lives aproximou muito os pesquisadores e a gente vem divulgando muita coisa aqui por meio das lives. E é importante que o Brasil conheça a sua produção, o que você vem escrevendo, que existe uma intelectual natural de Moçambique, que é professora Obrigada. universitária, que é professora universitária, que tem doutorado, que é sensível aos estudos da literatura e vem fazendo um trabalho muito sério, né? E eu pude ler, tive acesso aos seus dois textos que eu apresentei aqui, não é? Uhum. O livro Seis Reflexões em torno do Cânone Literário de Moçambique, da qual você também é organizadora, junto com a professora Ana Mafalda Leite e com a professora Vanessa, que é muito minha colega de universidade, e a professora Ana Mafalda Leite, que eu já conheço, porque além de ser uma referência para nós, aqui no Brasil, nos é uma pessoa muito cara. Né? Uma pessoa, é uma Para todos poeta, nós. é uma pesquisadora, é uma grande mulher, ela está aqui, ela já entrou e está aqui prestigiando sua live. Esse livro foi a Sônia Sutuani que trouxe para mim, quando ela veio para a Afrolic, e a capa é linda porque tem uma obra de arte dela, né, uma leitura que Dela, ela fez pois. os códigos de Gaudí. Então, eu tenho uma relação de carinho muito grande com Moçambique, eu estudo Moçambique já desde 2005, comecei meus estudos com a Obrigada. Paulina, com a Paulina Chiziane, e depois que eu conheci a literatura moçambicana, eu não consegui mais parar de escrever sobre e parar de pesquisar. E depois que eu conheci Ótimo. Sônia, meu amor duplicou, né? Porque a Sônia, para mim, é uma prova de que a poesia em Moçambique está muito viva, está muito Uhum. consciente do seu lugar, está muito amadurecida. Né? E eu Sobretudo. acredito que e esse trabalho da poesia, de autoria feminina principalmente, tem muitas mulheres escrevendo em Moçambique, e esse movimento, com certeza, é fruto, né, desse gene poético deixado pela Noêmia de Souza, né, a grande mãe Uhum. dos poetas, e ela, com certeza, é uma fonte de inspiração e de reverência para as escritoras moçambicanas. Né? Então, quando a gente lê os teus textos, a gente vê todo um cuidado em relação às informações que você passa. Sabe? Obrigada. Eu gostei demais, gostei demais. Eu vou deixar para ler o teu poema. A Uhum. Sara Azona me mandou um poema, eu acredito que em breve ela está aí
se lançando também poeta, né? Quando a gente tem umas coisas guardadas na gaveta, a gente vai juntando, 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 e a gente usa aquela desculpa, não, a gaveta estava apertada, estava cheia de texto, eu não queria que isso só ficasse aqui, a gente vai e publica os livros, não é isso? Bom, Pois, mas pois. eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história acadêmica, né? Um pouco da sua vida como professor em Moçambique, e aí a gente vai Uhum. discutindo um pouco sobre os textos. Fique à vontade. Bom, boa noite e obrigada por este convite, Sávio. Falar de mim, quer dizer, é muito difícil nós falarmos de nós próprios, mas devo dizer que sou Sara Jona, como já disseste, e dou aulas na Universidade Politécnica. E estou formada em Literaturas e Culturas em Língua Portuguesa. Entretanto, dou aulas de cultura moçambicana, não de literatura moçambicana, e de métodos de pesquisa. E, entretanto, como eu estou formada em literaturas e culturas, as minhas pesquisas todas têm a ver com literaturas e culturas. E, de vez em quando, por exemplo, no livro que tu tens em mão, Entre o Índico e o Atlântico, eu faço trabalhos para a área de linguística, porque eu sou linguista de formação. A minha graduação foi em linguística, e no âmbito desse trabalho eu tenho este trabalho. Sim, Não sei se conseguimos mostrar bem. sim, tá bem, dá para ver. No âmbito da minha formação, na graduação, eu pude trabalhar em linguística banto, e este livro que eu acabei de mostrar é um livro que é um dicionário de português Guitonga português com um compêndio gramatical. Então, tenho trabalhado também a linguística, mas eu trabalho mais a literatura, que é o que eu mais gosto. E é na área que eu faço pesquisas, é a área em que eu mais publico, e ultimamente tenho estado a aprender a fazer um género que me foi caro, porque eu sou pessoa de muitas palavras, que é a crónica. Tenho estado a escrever textos que têm a ver com a cultura guitonga, no Sete Margens, que é um jornal digital português. Quem quiser seguir depois pode ver, tem lá vários textos. Estou a escrever há um ano. E fora isso, há outros trabalhos que eu penso que ao longo da nossa conversa depois hão de surgir. Mas isto é mais ou menos a Sara. Gostava também de deixar informação sobre um trabalho que eu faço em grupo, ao qual nós chamamos tertúlias itinerantes. Eu estou na coordenação, e mais uma docente da Lusófona do Porto, e um outro docente que é moçambicano, que é Eduardo Lixus, da UEM, Universidade Eduardo Mondlane, e muito recentemente juntou-se também a nós um moçambicano que viveu muitos anos fora, agora trabalha no Ministério da Saúde, mas é escritor, e nós temos estado a debater nas tertúlias itinerantes sobre a interculturalidade. E Uhum. vamos para um lugar diferente uma vez por mês, que é para mudar os públicos, e conversamos com pessoas de várias áreas de saber sobre a interculturalidade. Tentamos promover as culturas moçambicanas, mas, sobretudo, conversamos sobre as culturas no espaço de língua portuguesa. E nesse espaço de debate também têm aparecido pessoas que não sejam moçambicanas, que sejam portuguesas, que sejam brasileiras, que sejam angolanas, de todo o espaço da língua portuguesa. Basicamente é isso, e eu penso que outras coisas vão surgir ao longo da nossa conversa. Sara, como é que você vê a produção científica na área de literatura por parte dos moçambicanos? Você sente que há um corporativismo do seu trabalho com trabalhos de pesquisadores moçambicanos sobre literatura? Eu te pergunto isso porque a gente chegou nas literaturas africanas de língua portuguesa aqui no Brasil por meio dos estudos portugueses, né? Por meio do olhar do colonizador, e a literatura africana sempre foi nos ensinada pela pesquisa feita por pessoas que não moçambicanas, né? Uhum, Então, você uhum. acha que quando você começa a desenvolver uma crítica e amadurecer esse segmento em Moçambique, você muda um pouco o olhar, não é, sobre a literatura do teu país? Você acha que o crítico literário moçambicano
a partir de Francisco Noa, que é um dos grandes críticos, né, de Uhum. Moçambique, eles formam uma escola de crítica literária moçambicana? Bom, eu penso que é muito dificilmente. A crítica, Está cortando. Pode ir. se Eu tem estou ouvindo. Pode ir. centrado na questão, é que entrou um telefonema e interrompeu, se tem centrado nos estudos literários e há uma componente eurocêntrica muito grande. E digo isto porque no livro que tens em mão, sabe, no meu livro Entre o Índico e o Atlântico, se reparares, Sim. a minha forma de abordar a crítica literária tem a ver com a desconstrução. Não é? Então eu pego na literatura ou nos textos literários, faço uma análise que vai buscar saberes a antropologia, a sociologia, a filosofia, as outras áreas de saber e trago elas para o convívio com a literatura. E muitas vezes eu vejo-me a debater com os meus colegas questões como é que tu não trabalhas a literatura pela literatura e a partir de elementos que têm a ver com a teoria literária? Tu vais trazer outras áreas de saber para a questão da literatura. Estás a analisar a literatura a partir de elementos que lhe são externos. E temos estado muito neste debate, tenho visto poucos trabalhos que façam a crítica literária em função da etnografia da comunicação, por exemplo, ou da etnografia dos povos, que é mais ou menos o tipo de trabalho que eu tenho feito. Foi difícil entrar para esta área, mas ou fazer a análise literária desta maneira, mas para mim tinha que ser. Eu penso que o tipo de textos literários que são produzidos em Moçambique, ou o tipo de texto literário moçambicano, carece de uma análise que vá para além daquilo que são os estudos literários. Eu posso dar um exemplo, há um texto meu que está na revista Mulemba, que é a análise que eu faço à obra da Ana Mafalda, Outras Fronteiras. E neste texto, se vocês puderem ver a diferença entre o texto da Jéssica Falcone, que é uma das prefaciadoras do livro, ou o texto da Carmen Tindó, é diferente da abordagem que eu faço, porque eu vou para a questão, não estou a dizer que haja um texto melhor do que o outro, não é isso. Estou a responder a tua questão relativa à forma de abordar a crítica literária a partir de Francisco Noa, como estavas a Do, dizer. Então, a análise que eu faço nesse texto que está na Mulemba vai buscar, por exemplo, elementos etnoculturais do grupo étnico Marave, que é um dos grupos, ou são um dos povos que a Ana Mafalda faz referência nessa obra. Então, são escolas diferentes. Esta é uma escola nova em Moçambique. Sei que ela já existe há 20 anos noutros países, mas em Moçambique ainda há este confronto, não é? Até porque, se nós formos a ver a forma como a escola ensina a análise e interpretação de textos, nós vemos que a teoria da literatura é o essencial, além de que se baseia mais na questão da gramática, da língua, e não se aborda muito a construção de sentidos, nem a multiplicidade de sentidos do ponto de vista cultural. E há um trabalho do Arthur Minzo, que é um dos autores desse livro coletivo que estava já a mostrar, no qual eu trabalhei com a Vanessa e com a Ana Mafalda. O Arthur Minzo tem um trabalho, acho que é a tese dele é a dissertação dele de mestrado, tem um trabalho que revela isso, que é preciso ir-se para além da língua, ir-se para além da gramática, entrar-se para a multiplicidade dos sentidos que os textos possam dar. muito bom, Sara. Você fala, esse livro, né, das 6 reflexões em torno do cânone, né, vem problematizar justamente essa questão também da formação do cânone. E o gancho que você pega de reflexão é justamente esse cânone que vai para as escolas, né, secundárias. Né? Uhum. E quais são os critérios, né, para a escolha do cânone? O que é que forma? Qual é o entendimento que o moçambicano tem, a crítica literária de Moçambique tem? Como é que a crítica literária moçambicana mapeia, né, a formação da literatura em Moçambique? O que é que vocês consideram ponto de início
e o que vem causando esse boom, né? Porque Moçambique está vivendo um boom de várias manifestações artísticas, não só na literatura, mas nas artes plásticas, na fotografia, na dança, no cinema. Né? Se você observar a Carmen Tindó, recentemente, né, ela está com um projeto muito ligado ao cinema de Moçambique, de Angola, da Guiné-Bissau. Então, há uma produção artística, né, que te dá fundamentos, que dá subsídios para tu desenvolver esse conceito da interculturalidade. Não é? E para o moçambicano, né, assumir epistemologicamente a interculturalidade é uma questão problemática. Né? Então, como é que tu consideras essa formação desse cânone? Foi claro? É que eu li teus textos e você instigou muita coisa, né? Eu comecei a pensar, aí eu percebi como eu estava certo quando eu fazia tese sobre Paulina, né? Porque você imagina, em 2008, eu escrevi uma tese sobre Paulina e tentar garimpar toda uma crítica literária de Moçambique, porque eu queria fazer isso. Foi um exercício que me deu muita dor de cabeça, né? Porque eu Uhum. queria pegar a voz do moçambicano falando dessa literatura escrita por uma mulher negra, que carregava naquela época, ainda carrega até hoje, o respeito de ter ido para a linha de frente como uma escritora de romance, que é um gênero tão caro para a formação eurocêntrica. Né? Uhum. Então para mim foi muito bom ler teus textos. Queria os ter na época que eu fazia minha tese de doutorado. Agora está cada vez mais com a pandemia do Covid-19, o trânsito vai ser mais difícil, né? O que É nos verdade. vai meios como a live, como fazer a digitalização de textos e trocar. Eu me Isso. predisponho a colaborar no teu grupo de pesquisa. Agora, indo ao que perguntavas, há uma pesquisa que eu fiz e está disponível online, que é a minha tese de doutoramento. Eu fui para o evento da população de estudantes, são os 2 últimos anos de escolaridade da escola secundária, não é? Que são o 11º e o 12º anos. É assim como nós chamamos cá. Na verdade, chamamos classes, mas, de um modo geral, é para designar anos escolares. Então, o que eu constatei é que, a partir do ensino da literatura nas escolas, esse cânon literário não está desenhado para dar o conhecimento de todas as culturas moçambicanas. Devo dizer-te, Sávio, que nós temos 12 grupos étnicos que não coincidem sempre com os grupos etnolinguísticos, temos mais línguas, não é? Temos cerca de 23 línguas. Depois é discutível se 3 línguas, 3 é que nós chamamos de línguas, sejam dialetos ou não, dependendo do autor, mas basicamente devo dizer que nós temos 23 línguas moçambicanas e 12 grupos étnicos, ou 12 grupos culturais. Então, o que eu constatei é que o ensino da literatura não nos tem trazido representações culturais desses 12 grupos étnicos, não é? Nós pegássemos uma espécie de um mapa e pegássemos o cânon literário, o tipo de textos escolhidos, os temas escolhidos, para tentarmos ver se há representação de todo Moçambique, não há. Nesse estudo, uma leitura dos textos canónicos que são ensinados na escola secundária e verifiquei que os símbolos que eles apresentam são apenas uma parte dos grupos étnicos moçambicanos. E é preciso ensinar as culturas moçambicanas, porque nós ainda somos um povo que se desconhece. Daí eu achar importante, eu e o meu grupo de pesquisa e de debate sobre a interculturalidade, achar necessário que não só a partir da literatura, como a partir de outras áreas disciplinares, seja preciso discutir o ensino das culturas moçambicanas. Então, voltando à questão do cânone, eu diria que há uma opacidade na forma de o abordar, porque ele ensina mais, e pelas entrevistas que eu pude fazer, os alunos com os quais eu trabalhei, ensina-nos mais sobre o sul de Moçambique. E há muitas coisas que têm a ver com a cultura do norte que nós ainda precisamos de saber,
e que estava já a falar agora na Paulina, a partir da obra Niket, por exemplo, nós podemos aprender sobre o país todo, não é? Sobre a cultura do norte, do sul e do centro, mas há muito mais que nos podem fazer esse trabalho, ou ensinar a fazer esse trabalho, e que deve ser abordado na escola, né? Essas obras podem ser abordadas na escola. Na verdade, o que eu constato é que o cânon literário tem que ser revitalizado, ser atualizado. Há muito mais escritores a partir dos anos 90, há muito mais mulheres a escreverem e que não contam do cânone. É preciso que se dialogue, que haja um diálogo entre o passado e o presente na revitalização desse cânone literário. Então, a opacidade que existe deve ser revista, na minha ótica, é o que eu defendo na minha tese, e promover-se ou fomentar-se o convívio entre as culturas moçambicanas. Mas só para terminar esta parte, devo dizer que há atividade e ela advém do facto de que logo nos primeiros anos pós-independência, o que se tentou fazer, ou um pouco antes da independência também, o que se tentou fazer do ponto de vista sociopolítico em Moçambique é homogeneizar as culturas na ideia de que era preciso que houvesse uma unidade nacional, não é? Mas o que eu penso é que promover-se a pluralidade nacional não vai colocar em causa o projeto de unidade que é defender o nosso bem comum, que é o país, não é? Então, nós podemos lutar por Moçambique nas nossas diferentes pluralidades, né? Nos nossos diferentes Moçambiques, porque há de facto vários Moçambiques, há várias nações Sim. de Moçambique, tornámos-nos uma só nacionalidade em função de um processo histórico que foi a colonização. É. Como é que você vê essa recepção, né, esse trabalho que Portugal e Brasil faz enquanto universidade sobre as obras moçambicanas, né? Você considera relevante esse olhar de fora e acha que esse olhar de fora, Sara, terminou organizando mais a visão que o moçambicano tem hoje sobre a literatura? Obviamente, quando há várias vozes a dialogar em torno do mesmo objeto, nós conseguimos ver as diferentes facetas que esse objeto tem. Por exemplo, esta questão que eu estava a dizer sobre a análise literária baseada na desconstrução tem a ver também com o fato de eu ver que há vozes, por exemplo, eu li os trabalhos da Ana Maria, que foi orientadora da minha tese, li que ela, as abordagens que faz, vai buscar também a questão da desconstrução ou do uso da etnografia dos povos para analisar a literatura. Então, eu acho que estes olhares de fora, não é, traz um convívio de escolas diferentes na abordagem da literatura. Então, em vez de nós ficarmos virados para os próprios também, porque pode ser um risco, estes olhares de fora ajudam-nos a um diálogo plural, que acho que é uma riqueza imensa que se pode obter a partir da literatura. Sara, você também faz um mapeamento de obras, né, literárias que estão nesse livro aqui, né, nos reflexões em torno do cânone literário moçambicano, né? Uhum. E não sei se você já fez uma investigação mais aprofundada sobre a recepção desses leitores jovens em relação à literatura, né? Então, o que se lê quando eles leem, né, não sei se ainda é estudada a literatura brasileira, a literatura portuguesa, né, nas escolas de formação, que aqui no Brasil a gente chama de escola de formação regular, né, nas escolas regulares, que é o ensino Uhum. fundamental e médio aqui, né? Então, eles conseguem fazer essas conexões de interferência da literatura portuguesa, da literatura brasileira. E qual é a leitura, não é, que esses estudantes têm do Brasil, não é? E quando relacionam com a literatura moçambicana, porque hoje, não é, quando a gente lê a literatura moçambicana, a gente percebe que há um amadurecimento muito grande, não é? Desde o Ngulane Bacacosa,
né? Do Bernardo Ranauana, o Mia Couto, né? A poesia é fortíssima em Moçambique, né? O José Craveirinha, o Eduardo White, o Rui Nofli, né? A Noêmia de Souza. Tem toda uma produção primeira, né? Essa produção inicial que marca, né? Realmente, que tem essa preocupação, né? Então, quando tu chama a interculturalidade como fundamento, você está justamente marcando o território epistemológico de uma literatura que se construiu por meio de um debate social, político e de reivindicação, né? Então, será que eles conseguem alcançar todo esse trabalho desses escritores que, além de escritores, né, eles eram militantes, a literatura era uma arma, né? Hoje, aqui no Brasil, né, a gente vive um momento muito triste, né, porque a gente está quase vivendo uma ditadura, num país que está perdendo a rédea do seu governo, né? Um país que não está primando pela educação e pela saúde. Eu não acredito numa nação que não se sustenta, né, que não tem nas duas pernas, uma perna sendo a saúde e uma perna sendo a educação, né? Então, como é que se vê, né? Como é que esses jovens moçambicanos veem a literatura ainda como essa arma, como esse espaço, né, que esses intelectuais primeiros utilizaram como arma de guerra para mostrar a sua nacionalidade? Bom, devo dizer que o início da literatura em Moçambique, é preciso lembrar que a literatura moçambicana, do ponto de vista daquilo que eu vou abordar agora, é a contemporânea, não é? Sim, Moçambique, a partir de 75, antes de 75, ou antes dos anos 70, a literatura que é minha e Noémia, que são os outros que vocês mais conhecem aí, reivindicação contra o colonialismo, mas logo a seguir, a partir dos anos 60, entra um grupo de nacionais moçambicanos que fez parte do movimento de então, esses nacionalistas faziam também, e a poesia que eles faziam, que é chamada a poesia de combate, e vocês podem ler sobre num livro entre palavras de armas que aí no Brasil, que é do Biratã de Souza, que é um estudante, foi estudante, já terminou. Isso também podem ver lá. Há a produção de uma poesia que se chama Poesia de Combate. Desse, de, é que demandar a palavra, ou pretendia-se que poesia que alavancasse pela ação do país, que se chama Poesia do Combate. E tudo que fosse poesia lírica, que fosse poesia da alma, poesia sobre amor, não era considerado poesia. Eu até há um texto que escrevo que é sobre o poeta Eduardo White, que é um texto publicado na revista nível online. Nesse texto eu chamo Eduardo White de poeta maldito. no som. Ou faz uma poesia que, do ponto de vista estético, dá uma volta muito grande à poesia do seu ponto de vista estético, literário, não é? Deixa de pensar na poesia como construir o país. Mas, se nós pegarmos o Eduardo White, embora seja considerado um poeta maldito, do ponto de vista estético e a partir da sua poesia lírica, não deixa de marcar uma consciência nacionalista, não deixa de marcar ou de sugerir uma consciência democrática. Se nós formos a ver, toda a obra dele é mais ou menos assim, da cidadania e de luta pela democracia, mas se nós formos a ver, isso aparece de forma mais acutilante nas falas de Escorpião, ou até Amanhã Coração,
onde ele, por exemplo, no Até Amanhã Coração, usa uma figura que é o Chico Nhoca. O Chico Nhoca é uma figura que antes da independência ou durante o período logo a seguir à independência foi utilizado como uma figura para mostrar aquilo que não se deve ser. O Chico Nhoca era o inimigo do povo. Então, o Eduardo, a partir da sua poesia, diz de que democracia é que se fala e quem é que são os chikunhocas? Não serão essas pessoas que falam em construir-se a democracia? Quer dizer, ele contesta o regime porque diz que há erros que o regime está a cometer e que a figura do homem novo, ele fala também na questão do homem novo, Sim, sim, sim. numa figura do homem novo que se queria formar, está a ficar deturpada. Então, ele, nas falas do Escorpião, que é um livro que anda muito por cima das suas ideias do terceiro Congresso de Lima, e ele utiliza um slogan que é: a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. E eu lembro de lhe ter feito uma entrevista num programa de televisão que eu apresentava e eu perguntava-lhe alguma coisa a ver com este slogan. Ele dizia: oh, Sara, tu achas o que é que está a acontecer neste país? Que vitória que foi preparada e para quem? Não é? Então estes dois livros já andam muito em torno desta questão do homem novo, questionar qual é o homem novo, afinal quem são os chiconhocas, que democracia é que o país quer construir. E este poeta marca toda uma geração que vem depois. Tu estavas a falar dos jovens escritores. O Eduardo vai ter calendário escolar. Os outros escritores novos, muito poucos deles são, e se vier à tona ao longo da nossa conversa, vou-te dizendo quem são os que são cânone literário, quais são os que não são. Mas, a propósito de eu ter falado em Eduardo White, queria dar o exemplo de um poeta que se chama Celso Manguana, que escreveu um livro em 2007 que é A Pátria que Pariu, que na verdade é mais ou menos um diálogo entre o seu texto com um texto que é do vosso rapper, Gabriel, o Pensador, não é? Que pátria é construída, de que pátria é que se fala. Eu até pus uma nota, espero encontrá-la aqui à mão, porque gostava de ler dois trechos sobre o Manguana, um sobre o Manguana e outro sobre Gabriel, o Pensador, que é para mostrar esta questão de se ser um poeta maldito. Então, o Celso Manguana, Leven, o Adelino Timóteo, são poetas que escrevem mais ou menos em diálogo com Eduardo White, são poetas que eu posso considerar ou colocar na categoria de malditos e que são inspirados por Eduardo White. Não é? O Adelino Timóteo é cânone escolar, mas os outros dois não são. Então quero ler, se me permitires, Claro. deste poeta Celso Manguana, que eu chamo maldito, que é pouco falado também. Que é assim: pátria quero só uma, o lugar de morte. A nenhuma cidadania pertenço. Conheço 3 lugares de exílio: o amor, a memória, a loucura. A memória percorrida, a loucura visitada, e quantos amores. Vou para norte, sempre para a morte, caminho sozinho, não deixo, peço, lume, charro aceso, prossigo para norte, obviamente para a morte, minha pátria. Depois, isso pode ser encontrado na sua obra Pátria que Pariu. Este texto deste poeta maldito dialoga e é muito, esta linguagem, se te lembras, também é a linguagem mais ou menos de Eduardo White. Há do Gabriel Pensador, que dialoga com este texto de Celso Manguana, que diz: quem foi a pátria que me pariu? Uma prostituta chamada Brasil que se esqueceu de tomar. Conheces? Cresceu. O bebê não estava nos planos dessa pobre meretriz. Um aborto era uma fortuna. Ela, sem dinheiro, teve que tentar fazer um aborto caseiro. Tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante, mas a gravidez era cada vez mais flagrante. E ela pediu num mendigo para lhe dar a barriga. Pátria que me pariu. Quem foi a pátria que me pariu?
Então, eu estabeleço este diálogo porque tu perguntavas também sobre os textos que são ensinados na escola, qual é o diálogo que há entre esses textos e os textos portugueses ou brasileiros. Eu quis trazer este diálogo entre o texto do Celso Manguana e do diálogo pensador, porque gostava de o colocar na linha dos textos de Eduardo Leite, poetas. Relativamente aos outros poetas da nova geração, como é que eles são acolhidos? São acolhidos, quer dizer, há uma boa recepção por alguns dos nossos críticos, mas devo dizer que a crítica literária em Moçambique anda cada vez mais escassa, dizia, mas, de um modo geral, eu posso dizer que são escritores, por exemplo, Adelino Timóteo, o Aurélio Furdela, o Sangário Ocap, há muitos mais. Né? O Aurélio Furdela é cânone literário, o Adelino também, o Sangário Ocap não é. Há muitos novos que começam a ter e são bons autores. A crítica pode ser que também fora do Bala, há uma Santiago, esta literatura, trabalho para mas era para dizer que há um conjunto de novos escritores, e são muitos, e que ainda não foram dados pelo cânon literário. Para continuar, pessoas que conhecem, Oliver, não é? O Miyakoto, que mesmo para acrescentar estes novos escritores. Sobretudo, eu acho que a partir do Alda, que é uma mulher nós estamos a fazer tempo que faz eu também não sei se quero melhormente então quando eu 49 no cano literário não estão lá, é preciso colocá-la. Só um instante, Sara. Você está me ouvindo bem? Porque estão dizendo que o som está cortando. Você me escuta? Você consegue me ouvir bem? Eu aqui ouço, não sei se você consegue. Coloque o fone, que eu acho que está tendo alguma interferência. Você consegue colocar o fone no ouvido? Porque as pessoas não estão te ouvindo. Eu estou ouvindo aqui algumas reclamações. Tens-me dizer. Tens que me dizer a partir de que momento é que deixaste de... Pronto, pode continuar. Eu estava ouvindo tudo, mas tinha gente falando aqui. Que não tava... Tem alguém a dizer perdemos tudinho, Sara. Não sei a partir de onde. Eu acho que quando você começou a falar do texto nas escolas, quando você começou a falar um pouco do Eduardo White e como ele interferiu nessa formação de escritores da contemporaneidade, né, que é o seu foco, né? Aí tem algumas perguntas que você já respondeu, né? Que textos são lidos nas escolas, né? E tem a professora Vanessa Ribeiro da UFRJ, que estava falando da importância desse diálogo da literatura com as outras artes, né? Com as outras áreas, e que literatura, que literatura na contemporaneidade contribui para esse diálogo, né? Que favorece a interculturalidade, né? Porque a literatura, quando ela favorece
a interculturalidade ela estabelece esse diálogo com as outras áreas de Chega, já está. conhecimento e sobre as humanidades de modo geral, né? Uhum. Você ouviu tudo? Ouvi-te Agora com está ótimo. cortes. Agora está bom? Tá bom, tá bom. Estou ouvindo, tá tudo bem. Pode Parece continuar. estar a ventar. Parece estar a ventar. Melhorou? Espera, Dan. Espera. Ouves-me? Alô? Ouves-me? Espera. Ou escuta? Ouves-me? Sim. Limpo o som. Tá ótimo. Ok. Bom, eu vou voltar um bocadinho à questão do Eduardo White. Os que ouviram vão ter que nos desculpar. Pode ser saudades do escritor também. Estás-me a ouvir? Tô sim. Sim, então eu dizia que Eduardo White influenciou muito a nova geração de escritores e dei um exemplo de dois textos, um que é de Sara, Celso... Vamos fazer o seguinte, um minutinho. Como já está Hum, perto da live cair, a live cai em 1 hora. Aí a gente uhum, eu vou parar, saio e uhum, volto de novo, tá certo? tá Aí bem, você, aí você entra, eu chamo você, tá bom? Vamos dar uma tá bem, paradinha, a gente volta e ela continua a falar da parte de Eduardo Duarte até a discussão que ela já vinha desenvolvendo mais sobre a produção contemporânea. Ok, gente? tá A gente certo. volta já já. Tá, até já. Até já! Encerrar.